bem, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Pode voltar ao início da apresentação, por favor? Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Já que vocês vão ficar durante um tempinho sentados, podemos ficar em pé para nós lermos a palavra de Deus? Lucas 4, 14, eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Diz o seguinte a palavra de Deus: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Amém? Pode se assentar, fique com a sua Bíblia aberta, por favor. O tema da minha palestra é Paradigmas da Missão, e eu quero partir desse roteiro de Lucas 4. Me perdoe se em algum momento eu sair da palestra e ir para a pregação, e de repente sair da pregação e voltar para a palestra. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, mas eu espero que dê certo. Para mim esse é um momento de paradigma. É um momento que tanto Mateus quanto Lucas descrevem o início do ministério de Jesus. Capítulo 3, ele foi batizado. Capítulo 4, ele é levado para o deserto. Após vencer o tempo de tentação no deserto, versículo 14 que nós lemos, ele começa então o seu ministério na Galileia. E agora veja, Jesus, ele vai para Nazaré, a sua cidade, um pequeno vilarejo, e lá ele entra na sinagoga. A sinagoga, o lugar do culto da religião judaica, um lugar onde o povo se reunia para ler as escrituras, para orar, para aprender alguns aspectos da fé, da tradição, da palavra de Deus. E Jesus entra naquele recinto, é reconhecido, e como era muito comum, ele foi convidado para ler uma parte das escrituras naquela época. Uma parte daquilo que chamamos de Haftará, a porção profética, que normalmente se tem dentro da leitura anual ou trienal dentro de uma sinagoga. Então, imagina comigo a cena, nós estamos em Nazaré, numa pequena sinagoga, numa região simples. Jesus, então, entra, é reconhecido, o presidente daquela sinagoga o convida para ler, ele vem até uma espécie de púlpito, como este lugar, chamado de Tebá. O assistente vai a uma parte à direita, onde ficava um armário, pega o rolo dos profetas e traz o rolo, abre o rolo. Normalmente, alguns ficam na dúvida se Jesus escolhe o texto ou se é o texto do lecionário sinagogal. Eu creio que é o texto do lecionário do dia, era o texto preparado para aquele momento. Não é uma escolha intencional de Jesus, mas é uma escolha na agenda de Deus. Havia um plano de Deus nesse momento. Então Jesus começa a ler aquele rolo do profeta Isaías, e o texto do dia, o texto preparado para aquele momento, é o que nós temos em Isaías capítulo 61, e esse texto é descrito por Lucas aqui nos versículos 18 e 19. Agora veja, até este momento, toda vez que esse texto era lido, ele era lido numa perspectiva futurista, escatológica, de que no dia em que o Messias vier, isso vai acontecer. Agora, todo mundo em pé,
lendo as Escrituras. Jesus lê o texto e todo mundo espera uma explicação razoável no padrão daquela época, dos líderes religiosos daquela época, da hermenêutica judaica daquele tempo, de uma perspectiva de esperança. O Messias há de vir e essa realidade, esse ano aceitável do Senhor vai acontecer. Então, Jesus lê, todo mundo se assenta e fica com os olhos fixos nele. Vai lá, Jesus, explica para nós. E Jesus dá uma explicação totalmente diferente. Ele não diz, isso vai acontecer. Um dia, talvez, ele diz, isso começa agora. As Escrituras estão se cumprindo. Então aqui nós temos o início de fato daquilo que é a missão de Jesus. É o início do seu ministério. E dito isso, eu quero destacar com vocês 6 ou 7 lições a partir desse aspecto. Em primeiro lugar, o texto, no versículo 14, começa mostrando o lugar. Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. Eu fico pensando que aqui nós temos, sim, um modelo de Jesus para a missão que devemos exercer. Sabe por quê, irmão? Se Jesus tivesse a minha cabecinha limitada, do Assir de Jerônimo Júnior, de 2025, ele ia pensar assim, qual é o lugar mais estratégico para eu implantar uma igreja? Qual é a melhor avenida, do melhor bairro, da melhor cidade para eu implantar uma igreja? Porque a nossa cabeça é assim. Nós sentaríamos para fazer uma análise, e eu não acho que isso seja errado, por favor, não é isso que está em questão aqui. O que eu estou querendo dizer é que nós facilmente olharíamos para os métodos, estratégias, ainda que estejamos em oração muitas vezes, mas nos preocuparíamos com questões estratégicas de lugar, quando o texto intencionalmente diz que Jesus escolhe um lugar. Se eu fosse Jesus, eu pensaria, com a minha cabecinha de hoje, eu vou para Roma, a capital do império. De Roma é muito mais fácil do evangelho se espalhar. E veja, Paulo tinha essa mentalidade, e como eu disse, isso não é um problema. Paulo implantou igrejas em lugares estratégicos. De Éfeso se espalhou para a região, Atos 19. Isso é claro. Mas não é Roma, a capital do império. Não é Jerusalém, a capital religiosa daquela época, o centro religioso para Israel. Não é no templo. Jesus vai para a Galileia. Se tivesse chaves naquela época, alguém mais gosta de chaves ou só eu? Se tivesse chaves naquela época, eu acho que seria muito comum ouvir o Kiko dizendo sobre o povo da Galileia: gentalha, gentalha, gentalha. Porque a Galileia era esse lugarzinho desprezado, menosprezado pelos grandes mestres e pelos moradores de Jerusalém. O que é essa Galileia? Pode vir, de onde ele vem? Ele vem de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Nas palavras do profeta Isaías, a Galileia dos gentios, a Galileia está lá no norte de Israel, fazendo divisa com vários povos, recebendo influência de povos vizinhos. Então a Galileia era um lugar que um judeu da nata, da gema, não se preocuparia. Pelo contrário, era um lugar de rejeição. Veja, não é um lugar de extrema pobreza, não é. É um lugar de trabalhadores simples, carpinteiros, cobradores de impostos, pescadores, estão lá. Não era um lugar sim que havia carência, mas não é apenas a pobreza, mas era um lugar onde haviam carências. A questão aqui é que Jesus intencionalmente começa o seu ministério onde a agenda de Deus havia sido planejada. A missão que Deus nos dá, ela deve acontecer no lugar que Ele quer que estejamos.
Em tempos de redes sociais, de tanta divulgação, tanta mídia, tanta comunicação, isso é bênção para o reino, não há um problema nisso, mas nós podemos, irmãos, ser facilmente atraídos pelos modelos midiáticos, esquecendo que Deus tem uma Galileia para nós, Deus tem um povo para a missão, e Deus quer nos usar nesse lugar. Nós precisamos de sensibilidade espiritual para entender onde Deus quer nos levar. Onde é a sua Galileia? Eu coloco intencionalmente uma foto aqui que eu procurei, em que há um lugar de carência, de pobreza, e aí a gente olha para um belo prédio de classe média alta, talvez, e diria, não, aqui não há tanta carência. Não, não é isso. E nós vamos ver isso no texto no decorrer. A questão é que, seja num lugar de pobreza, de miséria, seja no bairro mais nobre do Rio de Janeiro, ou da cidade que você morar, Deus tem uma missão para aquele lugar. Nós precisamos estar sensíveis para ir para o lugar onde Deus quer nos levar. Talvez não seja na mídia, talvez não seja no grande bairro, na grande avenida, no grande centro, mas é o lugar onde Ele quer você. Imagine se todos nós só pensássemos estrategicamente. O que seria dos rincões do nosso país? Se nós não tivermos sensibilidades para fazer do nosso ambiente de trabalho, a nossa faculdade, o nosso lugar de estudo, a nossa vizinhança, a nossa rua, um lugar, um campo de missão. Onde está a sua Galileia? Onde Deus quer te usar? Nós muitas vezes, falando de missão, e aqui eu estou lembrando também da década de 80 e 90, em que a igreja evangélica brasileira falava muito mais sobre missão, graças a Deus há um despertamento nessa área, estamos voltando a falar, mas muitas vezes se pensa em missão, vamos lá para a África, vamos lá para a tribo indígena, e amém, podemos continuar indo, mas onde está a minha Galileia? E sabe onde era a Galileia de Jesus? Era lá onde ele havia vivido. Porque missão começa onde nós estamos, com as pessoas que estão ao nosso redor, com as necessidades que elas têm. Nós precisamos ir para esse lugar. Nazaré era um vilarejo de 200, 300 pessoas nessa época. Se a Galiléia era menosprezada, Nazaré ainda mais. Nazaré não tinha importância nenhuma na geografia de Israel, mas lá era o lugar da agenda missional de Deus. A gente precisa colocar a nossa agenda e o nosso local à disposição de Deus. É o Senhor que fala, é o Senhor que orienta, é o Senhor que conduz, é o Senhor que me leva. Eu estou aqui, simplesmente aqui. Me leva para esse lugar. Amém? Pode passar, por favor? Assim como a igreja não pode escolher o que fazer e para quem fazer, ela não pode escolher onde fazer ou quando fazer. A missão de Deus implica compromisso sério, engajamento diário, serviço contínuo para que a missão que transforma seja realizada com fidelidade em todos os lugares, a qualquer tempo e com discernimento de cada contexto. É entender o lugar onde Deus me colocou e ali realizar uma missão que transforma aquela realidade. Assim como Jesus começa a sua missão na Galileia, e depois da sua ressurreição, ele volta para essa região, e de lá ascende aos céus. Nós precisamos ter essa sensibilidade de Jesus. Segundo lugar, o fundamento da missão. Olha comigo, versículo 17, por favor. Lideram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Irmãos, este é o segundo aspecto fundamental, que é paradigma para nós que queremos ser despertados e irmos para a missão. A missão, ela tem um fundamento. O fundamento da missão, irmãos, nada mais é do que apenas a palavra de Deus. Que tempo difícil que nós estamos vivendo. Irmãos, eu estou há 20 anos na sociedade bíblica. Eu já participei de cultos de 4 horas em que a Bíblia não foi lida uma única vez. Está triste,
está difícil viver essa realidade. Nós estamos falando, tem um tema de palestra que nós vamos, que é sobre analfabetismo bíblico. As pessoas não conseguem mais identificar o mínimo, o básico da Bíblia. E implantar igrejas virou mais estratégica do que submissão a Deus e a sua palavra. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algo singular. Jesus é a palavra que lê as Escrituras. É o verbo encarnado. Essa experiência desse povo nessa sinagoga em Nazaré foi uma experiência única, vendo a palavra, o centro, a razão pela qual a Escritura existe, lendo a Escritura no rolo do profeta Isaías. E quando Jesus decide começar a sua missão, ele faz questão de começar lendo as Escrituras. Por quê? Se eu falar heresia, quando eu sair, for embora, você corrige aqui. Tá bom? Jesus é plenamente Deus, plenamente. Nesse sentido, eu pergunto, ele sendo a palavra encarnada, ele precisava ler a palavra escrita? João 5,39, as Escrituras testificam de mim. Lucas 24, 27 e 44, Jesus diz que toda a Escritura aponta para ele, diz sobre ele. A lei, os profetas e os salmos, que é o primeiro livro dos escritos, a terceira parte da Bíblia hebraica. O Antigo Testamento existe por causa de Jesus, não está lá para contar a história de Israel. Não está lá para contar a história de Davi, tudo lá é sombra, é um tipo. O rei Davi é um rei inferior, porque o verdadeiro rei vem. Os profetas apontam para o verdadeiro profeta. O sacerdote aponta para o verdadeiro sacerdote. O templo aponta para o verdadeiro templo. Então, Jesus é a razão de existir as Escrituras. Ele é a razão. Mas ele vai lá, abre o livro e lê. Isso para mim, irmãos, é de fato um paradigma. Jesus inicia o seu ministério, a sua missão, sob a inspiração da palavra de Deus. Mais do que isso, o seu ministério era o cumprimento da palavra de Deus. Ele está dizendo, hoje está se cumprindo essa escritura, que Isaías profetizou 700, 800 anos antes, mas hoje está se cumprindo. Então, para Jesus, o que ele vai dizer aqui, que ele vai evangelizar pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e tudo mais, é o seu referencial de missão. É o seu referencial de ética e comportamento. E, repito, por favor, com carinho e com temor eu digo isso, eu participo de eventos, há alguns 15 dias, participei de um treinamento, durante 3 dias, sobre plantação de igreja, não sou contra isso, nós precisamos aprender, mas irmãos, o nosso principal fundamento, para aquilo que precisamos realizar, é pura e simplesmente a Sagrada Escritura. E eu acho que nós, como igreja evangélica brasileira, nós estamos perdendo isso. 2 Coríntios 11:3, ou 11:2, Paulo diz algo aos corintianos, que me deixa muito preocupado. Ele diz assim, eu temo que vocês estejam perdendo a simplicidade que há em Cristo. Falando essa semana com uma pessoa que está preocupada com a realidade da sua igreja e o que fazer, como fazer, e uma das palavras que eu dei foi exatamente, resgate a simplicidade, é oração, é evangelização, é leitura bíblica. Pastor, você é contra a estratégia? Não, o método ajuda, pode ajudar, mas nós precisamos buscar os fundamentos. Então, qual é o modelo de missão que nós vamos realizar? É a Bíblia, leia a Bíblia, entenda como Jesus realizou, como os apóstolos realizaram, como a Bíblia mostra a missão de Deus, e aí nós vamos realizar essa missão. A
palavra de Deus, ela precisa alcançar os corações. No livro que eu falei para vocês sobre missão, eu falei sobre contextualização, falo sobre várias coisas, mas uma das coisas que eu destaco é: nunca nenhuma estratégia, nenhum método sobrepõe a palavra de Deus. Ela é a base, ela é o fundamento. Então, se nós quisermos realizar a missão, nós precisamos nos fundamentar na palavra de Deus. Pode passar. Escritura e missão são indissociáveis, pois é a partir da palavra que a igreja escuta a voz e atende ao chamado do Deus que a envia para a missão. Não ceda aos encantos do pragmatismo. Na missão isso não cabe. Pragmatismo é fazer o que dá certo e não necessariamente o que é certo. O que está dando certo? O que a igreja X está fazendo que deu certo? O que o pastor tal está... Não é isso. Eu preciso ouvir a voz de Deus. É Ele que é o dono da missão. A missão é de Deus. A missão não é primariamente da igreja. A igreja é coadjuvante na missão. Nós cooperamos com aquilo que Deus está fazendo. Então, o Deus da palavra é o Deus da missão. É o Deus que tem uma missão. É o Deus que envia Jesus Cristo. E é o Deus que envia a sua igreja. Ouçamos a Deus por meio da sua palavra. E assim nós vamos realizar a missão como deveremos. Pode passar, por favor. Terceiro lugar, olha comigo o texto. Lucas 4. Aliás, olha 3:22. O Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Versículo 14, Jesus no poder do Espírito. Versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas é o evangelista do Espírito Santo. Na sua obra Lucas Atos, ele descreve que quem está em ação é o Espírito Santo, inclusive na vida de Jesus. Lembremos, Jesus deixa de ser Deus aqui? Não, mas ele abre mão de suas prerrogativas divinas. Como Paulo diz em Filipenses, é reconhecido em figura humana, se tornando semelhante a nós. Mas mais do que ser apenas humano, ele se fez servo. Então, essa é a realidade de Jesus. Ele é plenamente Deus, plenamente homem, mas como Deus, ele abre mão de suas prerrogativas. Então, enquanto exerceu o seu ministério, Jesus exerceu um ministério relevante, porque ele estava conduzido, guiado, cheio do Espírito Santo. Aqui está a diferença no ministério de Jesus. E aí, mais uma vez, se Jesus é plenamente Deus, Jesus não precisava do Espírito Santo, porque ele é Deus tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito. Mas Lucas faz questão de dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que é o Espírito Santo que guia, que conduz, que enche. Que é no poder do Espírito que Jesus faz todas essas coisas. Irmãos, se Jesus foi guiado pelo Espírito, quem somos nós para não considerar essa extrema, essa grande necessidade? Mas sabe o que é pior? É que a gente aprende a fazer as coisas. A gente estuda, a gente aprende, a gente planeja, a gente tem método, a gente tem música, a gente tem conteúdo, a gente tem teologia, a gente sabe, nós sabemos tudo. É quase dizendo, Espírito Santo, dá um tempinho, fica aí no seu cantinho, porque eu já sei fazer todas as coisas.
Lá no seminário a gente aprende a pregar a melhor técnica, a melhor oratória, e sobe a voz, e desce a voz, e usa ilustração. E aí a gente pode encantar pessoas num auditório como esse pela nossa oratória. Uma música bem tocada pode encantar pessoas, pode tocar corações. Uma igreja muito bem estruturada pode fazer uma grande diferença. Tudo isso pode ser bênção, mas nós não podemos esquecer que o nosso lugar é de dependência total do Espírito Santo de Deus. E nisso nós precisamos de despertamento, porque nós sabemos muito como fazer igreja, mas cada vez mais a igreja depende menos do Espírito Santo. Por isso que a gente tem, se não me engano, Paul Washer que disse, igrejas carnais, com métodos carnais, que ganham pessoas carnais, e para manter as pessoas carnais tem que continuar tendo eventos carnais. Se não me engano, foi Paul Washer que disse isso. Nós precisamos, Deus tem falado muito comigo nesses últimos 2 meses, sobre quietude, sobre desaparecer, sobre se esconder, sobre ir para a cruz, é Ele, tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com o Espírito Santo, é Ele que é o Senhor da igreja, é Ele que habita entre nós, é Ele que nos conduz. Nós precisamos depender de verdade do Espírito Santo. É Ele que convence, não é a minha sabedoria, não é a minha boa teologia, não é o meu bom conhecimento, não é a minha forma. Esses dias eu ouvi alguém dizendo, olha, se tem alguém que ganha alguém para Jesus, é essa pessoa, que onde ele chega, ele fala, ok, eu nem conheço direito a pessoa, mas não é o meu argumento, é o Espírito que convence, é o Espírito que consola, é o Espírito que é companhia, é o Espírito que dá poder, é o Espírito que ungiu, é o Espírito que dá dons, é o Espírito que intercede, é o Espírito que guia a verdade, é o Espírito Santo que está em ação. Mas como alguém disse, ele tem sido Deus esquecido. Porque nós estamos cheios de nós mesmos. A questão não é quanto estamos cheios do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de nós. O quanto Ele tem de nós quando cantamos, quando pregamos, quando servimos, quando falamos, quando fazemos qualquer outra coisa. Se nós quisermos viver uma missão de acordo com Deus e a sua palavra, nós precisamos, como Jesus, ser cheios, guiados, conduzidos no poder do Espírito. E aí, quando o Espírito age, as tuas estratégias, os teus recursos, pouco importa, porque é Ele que está em ação. Pode passar, por favor? A missão tem um caráter pneumatológico. O Espírito Santo foi concedido para guiar e capacitar cada cristão na prática da missão. É isso, Atos 1:8. Fiquem aí. Mas Jesus vai restaurar a realeza agora. Não compete a vocês saberem nada disso. Vocês têm que aguardar. Fiquem aqui aguardando em Jerusalém. Até que do alto sejam revestidos. E recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, vocês vão ser minhas testemunhas. Para sermos testemunhas vivas, nós precisamos receber esse poder do Espírito Santo. E veja, é claro que o Espírito Santo habita em nós, quando nós temos nosso encontro com Cristo, quando Ele nos salva, o Espírito Santo habita em nós, e em nada muda a realidade da perspectiva lucana e paulina de dizer, ser cheios do Espírito, enchei-vos do Espírito, porque isso também é uma condição contínua, em que eu busco o Espírito Santo para que Ele me conduza, para que Ele me encha, para que Ele me leve ao lugar onde nós precisamos ir. É isso que Jesus está dizendo para as igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Nós precisamos dessa sensibilidade, para estarmos cheios do Espírito. É o Espírito que conduz a igreja a realizar a missão com fidelidade, compromisso e eficácia. É Ele que faz com que sejamos uma testemunha viva na proclamação e na vivência do Evangelho. Em quarto lugar, versículos 18 e 19 mostra o alvo da missão. Quem aqui é pastor?
Levanta a mão. Quem é pastor? Tem vários pastores. Acho que vocês vão se identificar com o que eu vou falar. Se não se identificar, é porque eu sou pecador mesmo. Mas um dos grandes desafios das pessoas que chegam na igreja é que tem pessoa que parece que é mais tranquilo de lidar. Sim ou não? Isso aqui está tranquilo. Mas tem uns irmãos que dão um trabalho. Eu lembro dessa primeira experiência que eu falei para vocês em Piraquara, uma família que deu tanto trabalho. E a gente visitava, ia na casa e conversava, e discipulava, e orava, e explicava, e dava trabalho. Às vezes até os crentes dentro da igreja não trabalham. É ou não é verdade? Eu lembro de uma fala de um pastor que toda vez que ele terminava de pregar, a irmã vinha e falava: pastor, não concordei com o seu sermão hoje, nisso e nisso. Aí no outro domingo ele vinha: pastor, hoje o senhor errou aqui, aqui, aqui. Eu falei: irmã, se a senhora não gosta do meu sermão, não gosta de mim, por que a senhora não vai embora para outra igreja? Eu falei: pastor, porque Deus me deu o ministério de estar aqui para ser uma pedra no seu sapato. Às vezes tem esses na igreja, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que o desafio que Jesus mostra das pessoas que precisam ser alcançadas pela missão, irmãos, são desafios significativos. O versículo 18 e 19 apresenta algumas categorias de pessoas: os pobres, os cativos, os oprimidos, os cegos. Isso mostra que o alvo da missão é levar a palavra, o evangelho, aos necessitados, os oprimidos, os cativos. É isso, em síntese, é isso que nós temos aqui. São aqueles que realmente precisam do evangelho e que muitas vezes nós já estamos fechando os nossos olhos. Então, aqui deixa-me explicar algo. No começo eu falei sobre a região da Galileia como uma região excluída, menosprezada, e aqui, agora, Jesus está mostrando a partir da profecia de Isaías que esse lugar e essa missão contempla gente que normalmente são excluídas da sociedade de forma geral. Veja, não é só a questão da pobreza, como muitos querem afirmar. Olha, então há uma opção preferencial pelos pobres. Não necessariamente, não é isso que o texto está dizendo. O texto diz porque naturalmente os pobres nesse contexto eram excluídos. Mas hoje há ricos que são muito mais excluídos dentro de um ambiente social. Não pela questão financeira, mas pelas questões sociais e relacionais. Que não consegue se envolver em lugar nenhum. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos entender onde estão essas necessidades. Opressão, cativeiro pessoal está no rico, no pobre. Está em todos os lugares. No bairro mais pobre do Rio de Janeiro e no mais rico de Rio de Janeiro, nós temos essa realidade. O que nós precisamos entender é onde estão essas pessoas para nós alcançarmos elas com a missão que Deus nos deu. Quando a gente olha aqui, a gente vê que Deus tem uma proposta de libertação dos cativos. E essa é uma perspectiva muito espiritual, que precisa de discernimento espiritual. Irmãos, eu amo teologia, eu escrevo teologia, nós estudamos juntos lá, dentro de um programa de pós-graduação, no doutorado em teologia. Eu não tenho nada contra teologia, eu sou professor de teologia, mas às vezes nós estamos querendo resolver com fórmulas teológicas aquilo que é espiritual. E que o evangelho precisa transformar. Tem gente vivendo um cativeiro de pecado, de vício, de promiscuidade, de imoralidade, um cativeiro do passado, um cativeiro de culpa, um cativeiro de medo, e nós precisamos ter essa sensibilidade de levar o evangelho ao encontro do coração dessas pessoas. Nós precisamos andar sempre com a doutrina, com a teologia, boa teologia, e graças a Deus por isso, mas sem perder a sensibilidade pastoral de ver o sofrimento das pessoas.
Eu me preocupo com um período que nós estamos vivendo na igreja, em que as redes sociais viraram um palco de debate teológico. Calvinistas arminianos, continuistas cessacionistas. Não estou dizendo que a gente não tem que buscar a teologia, eu repito, isso é importante, mas o evangelho é maior do que tudo isso. E quando a gente gasta muito tempo levantando esses muros, discutindo esses aspectos, nós esquecemos que tem pessoas vivendo um cativeiro, vivendo uma opressão. A ansiedade tem sido o mal do século. Qual é a resposta da igreja para isso? Sabe qual é a grande dificuldade? É que muitas vezes, como igreja evangélica brasileira, nós estamos querendo responder perguntas que ninguém está fazendo. E aí alguns partidos políticos, alguns movimentos sociais, pegam essas pautas e respondem essas pautas. Eu quero dizer para você que a Bíblia tem uma palavra sobre aborto, sobre injustiça, a Bíblia tem uma palavra sobre violência, mas nós muitas vezes esquecemos de falar sobre isso, que é a realidade do dia a dia da maioria da população brasileira. E aí esses partidos e esses movimentos dominam a pauta. E a gente simplesmente taxa, isso é comunista, isso é socialista, isso é ista, é taxista, é não sei o quê. Eu acredito realmente que o evangelho é a única resposta de Deus para essa sociedade corrompida. Então, à luz da palavra de Deus, à luz do evangelho, como eu posso ir ao mundo e mostrar a esse mundo caótico que o evangelho é a única resposta para esses oprimidos e cativos? Gente que está vivendo uma opressão na depressão, na ansiedade, nos traumas, na traição, nas mágoas, nos ressentimentos, nas perdas, nas frustrações, nos sonhos, e que o evangelho é a resposta, não é o coaching. O evangelho é a resposta, não é o Marx. O evangelho é a resposta, não é o Bolsonaro nem o Lula. É o evangelho de Deus que é a resposta. Nós precisamos resgatar esse lugar. Porque a nossa missão é essa. Nós precisamos resgatar esse lugar. Meu Deus, eu tenho que acabar. Vamos para frente. Para se realizar a missão, eu preciso sentir a compaixão que Deus sente pelas pessoas. E conhecer quais são as necessidades delas. Sabe qual é o problema? É que muitas dessas pessoas já viraram paisagem para nós. Eu pegava quase todos os dias a Avenida Brasil, ver aquelas pessoas debaixo daqueles viadutos, virou paisagem para mim. E eu sou mau e miserável, irmãos. A minha esposa é mais sensível. A gente estava passeando, alguém pediu um negócio. Falei, não vou dar, não, é para beber. Ela, mas amor, eu pedi comida. Mas a gente está se tornando insensível com um povo que está vivendo um cativeiro. E aí a gente precisa ter a perspectiva de Jesus em Marcos 6, e que Jesus olhava, e diz o texto sagrado, e ele tinha compaixão daquelas pessoas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Se a dor do outro não mexe com a gente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós precisamos buscar essas pessoas como Jesus. Vai para o templo, Jesus. Não vou nada. Eu vou para Galileia, onde tem cativo e oprimido. É isso. Vamos embora. Vai lá. 5. Versículos 18 e 21 destaca o modelo da missão. A missão é realizada sob o paradigma de Jesus. Irmãos, nós vemos no versículo 18 Jesus descrevendo a perspectiva da profecia de Isaías. E no versículo 21 ele diz, hoje está se cumprindo. Ele está dizendo, então em mim aqui está se cumprindo essa missão. Jesus estabelece. Veja, nós temos um fundamento, a palavra. Nós temos um poder, um guia, o Espírito. E nós temos um modelo, Jesus. É isso que é simples na missão.
é ser como Jesus, é ensinar como Jesus, é pregar como Jesus, é priorizar como Jesus, é ser como Jesus. Parece tão clichê, tão óbvio, mas a gente precisa resgatar o simples, porque nós vivemos hoje uma ditadura da idolatria. Nós gostamos de ser igual, nosso mundo é uma arena para essa idolatria, nosso mundo vive uma cultura de celebridade, e nós somos orientados a adular, a adorar, a querer ser igual, irmão. Basta você ir num show evangélico, basta você ir onde tem um grande pregador evangélico, que você vai ver essa realidade. Nós estamos vivendo uma realidade que tira os olhos de Jesus para olhar para os modelos humanos apenas. Pastor, eu não devo aprender com aquele grande estrategista, aquele referencial. Claro que temos gente boa. Gente boa, o Marcelo Gualberto, que vem aqui hoje, trabalha há tanto tempo no campo da missão, é um referencial para nós. Ronaldo Lidório, tanta gente boa que tem por aí, realizando a missão de Deus, mas a perspectiva é a mesma de Paulo, em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então eu imito Paulo enquanto ele imita Cristo, mas no momento que Paulo não imita Cristo, eu fico com Barnabé. Eu não quero o Marcos, o Barnabé, o filho da exortação, falando, não, vem cá que eu vou levar o Marcos comigo. Lá no final, o Paulo diz, o Marcos é muito útil para o ministério. Eu preciso ter Jesus como referência. Não é clichêzinho, não é frase pronta, é realidade. Ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é o paradigma, ele é o centro de todas as coisas. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. É ele. E o modelo dele é um modelo de serviço. João capítulo 20, versículo 21, se não me engano, assim como o Pai me enviou, o nosso envio para a missão é sob o modelo de Jesus. E Jesus fez tudo isso que nós estamos falando aqui. Então olhemos para Jesus, tenhamos o nosso padrão em Jesus. Pode passar. Os evangelhos são significativos porque apresentam as palavras, os ensinamentos, as ações, as motivações e os exemplos de Jesus. Tudo o que ele fez constitui paradigma para tudo que a igreja deve fazer. Tudo o que ele fez, em palavra ou em ação, serve como base para a nossa tarefa missional. Todas essas frases que eu estou citando aqui estão naquele livro Missão que Transforma, tá bom? Deixa eu correr que o meu horário já estourou aqui. Pode passar, por favor. 6º lugar. Eu já falei um pouco sobre isso, só vou reforçar. A mensagem deve ser fiel ao evangelho do reino. Eu não li o texto, mas se a gente pegar todo o contexto, nós vamos ver o versículo 19 dizendo assim, é o tempo de proclamar o ano aceitável do Senhor. É o tempo do jubileu. É o tempo em que o reino de Deus foi implantado. O versículo 43, lá no finalzinho do capítulo, Jesus, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades. Ele anunciou em Nazaré. Agora, ele diz que precisa ir para as outras cidades, porque é para isso que ele foi enviado. Nós precisamos de uma missão fiel ao evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho não é troca de carro, o evangelho não é conquista de poder, o evangelho não é influência em rede social, o evangelho não é empoderamento humano, o evangelho não é coach, o evangelho não tem nada a ver com isso. Mas hoje, igreja evangélica virou sinônimo dessas coisas. Evangelho há uma promessa que está nas Escrituras no Antigo Testamento. O Evangelho essa promessa se cumpriu quando Mateus diz, isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Qual é a promessa? Ele veio, ele nasceu, ele viveu sem pecado, ele pregou, ele anunciou a mensagem, ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao 3º dia, e ele voltará para buscar o seu povo. Isso é Evangelho. É isso que nós pregamos.
Qualquer coisa que a gente anuncie que não passe pelo Evangelho, é o que Paulo diz em Gálatas 1, anátema. Misturou o Evangelho. E falemos a verdade, não é isso que a gente vê hoje. Cada vez mais os sermões estão sendo preparados para influenciar, impactar os ouvidos com frases clichês, frases impactantes, com técnicas de IA, e tudo isso está aí. E não é o Evangelho. Aqui tem um copo com água, uma xícara com água, com 300 ml. Se eu colocar uma gota de veneno aqui, você toma? Mas é só uma gota. 1 ml em 300 de boa água. É isso que Paulo diz em Gálatas. Quando vocês inserem, Paulo dizendo aos Gálatas, quando vocês colocam alguma coisinha a mais no Evangelho, ele já deixou de ser o Evangelho. Ele já está corrompido. Nós precisamos resgatar isso, irmãos, e graças a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu não sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu digo isso com alegria. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que preza por isso, e briga por isso, e fala por isso, e que serve de alerta para as outras. Nós precisamos resgatar esse verdadeiro Evangelho, senão não é Evangelho. É um convite religioso, é um convite para qualquer coisa. E esse Evangelho é o Evangelho do reino. O que é o reino de Deus? É o lugar onde Cristo governa. Por isso o reino já chegou com ele. É a perspectiva teológica do já ainda não. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus está sendo desenvolvido. E o reino de Deus será pleno no futuro escatológico. Então é essas 3 perspectivas do reino que eu devo vivenciar. Já chegou em Cristo, então como crentes e em missão, eu procuro antecipar as bênçãos do reino. Eu prego o amor, eu prego o Evangelho, eu prego a justiça, eu prego a vontade de Deus para o ser humano e para este mundo caótico perdido. Viver a dinâmica do reino, os valores do reino. Cabe a nós vivermos isso. E nós somos embaixadores desse reino de Deus. Então, que sejamos isso. Pode passar. Não existe missão sem o genuíno Evangelho de Jesus. O Evangelho é fundamental, porque ele revela Jesus, evidencia a salvação dada pelo próprio Cristo, faz o pecador se arrepender, fundamenta o crente em sua fé, exemplifica a forma correta de se viver e transforma a vida em todas as dimensões. Pode correr, vamos embora. 7º e último lugar, diga graças a Deus, que eu não aguentava mais. Pastor, aprendi os 6 aspectos que são paradigma para a missão. Agora eu vou fazer e vai dar tudo certo. Vamos ver? Versículo 24. De fato, eu afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo para baixo. Estão prontos para a missão? Pastor, estou saindo dessa 3ª conferência, olha, Arival, ou depois você, aí vem o Abdala, aí vem o Gualberto. Uau, pastor, agora vai dar certo. Depende. Qual é a sua perspectiva de sucesso? Porque aqui em Nazaré, na terra dele, do jeito dele, no lugar que ele priorizou, ele não foi bem recebido. Na verdade, houve ira. Mas a eficácia da missão não está no resultado apresentado pelas pessoas, mas na fidelidade a Deus que o chamou. E ele continua. Talvez você que esteja aqui tenha enfrentado dificuldades na sua missão, na sua caminhada, na sua jornada ministerial, pastoral. Fica firme, irmão. Não desiste, não. Chega nesse padrão aqui. As pessoas estão iradas com você? Estão querendo te jogar do alto de um monte? Se está igualzinho Jesus. Que alegria! A perspectiva é que a missão de Deus, enviada por Deus, capacitada por Deus, fundamentada na palavra de Deus, com estratégia de Deus, ela pode gerar resistência, ira e rejeição. Mas o nosso compromisso maior
é com o Deus da missão. É para a glória do Deus da missão. Fique firme nessa caminhada, em nome de Jesus. Pode passar. O êxito da missão não está na aprovação humana, mas na obediência ao Deus que chama, envia e realiza a sua vontade por meio da igreja. A missão é dele por causa dele. A nós devemos perseverar, mesmo quando tudo parece não dar certo aos nossos olhos. Amém? Pode ir mais um? Termino com essa frase. Não, volta um pouco. Vai. Isso. Quando Cristo envia sua igreja para a missão, Ele a envia para que seja realizada uma missão transformadora neste mundo. É o Evangelho que faz isso. As decisões e as ações da igreja devem ser espelhadas nele. É uma missão ampla, abrangente, já que prega, anuncia as boas novas. Promove a cura da alma, do corpo e do espírito, o resgate social e espiritual de todas as pessoas. Tais pressupostos são fundamentais na prática da missão. Por meio de uma missão fundamentada em Cristo, toda ação resultará em transformação de vidas, a partir das necessidades materiais, espirituais e emocionais que essas pessoas têm. Amém?